Vamos juntos desvendar alguns mistérios do naipe de espadas, entender um pouco mais sobre o que esse naipe traz pra gente em uma tiragem, que lições que a gente pode aprender com ele e como que vocês, iniciantes aí no tarô, podem começar já a criar uma história. Para mim foi muito fácil, assim, muito mais fácil começar a aprender a entender a ordem das cartas, especialmente dos naipes, criando uma história. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, a história que eu criei aqui, para que a gente consiga entender de uma forma mais fácil a história do naipe de espadas e também trazer alguns conceitos mais macro aí de cada uma dessas cartas. Eu vou usar aqui o deck Videntes da Luz, que é o que eu mais utilizo, foi o primeiro deck que eu comprei e eu uso muito ele, gosto muito. As cartas elas são bastante visuais, vocês vão ver, então dá pra gente conseguir também ter a nossa interpretação, né? Vocês já devem ter visto muitos vídeos aí onde isso é falado e é real. O oraculista, ele tem também a sua intuição ali na hora da tiragem. Então, ok, a gente tem os significados das cartas, a gente não vai fugir super disso, mas a gente tem sim a nossa intuição, a gente tem outras cartas compondo o jogo, normalmente não é um jogo de uma carta só, então é importante ter isso em mente, mas eu vou passar aqui um overview rápido de todas as cartas do naipe de espadas para que você comece a entender isso e conseguir aplicar nos seus jogos, tá bom? Então vamos lá. O deck Videntes da Luz, ele tem também todas as explicações, né? Ele vem com um livrinho, e aí ele tem as explicações das cartas e todas elas têm uma frase. Então eu vou falar um pouquinho sobre as cartas e no final eu vou ler aqui para vocês as frases de cada carta, porque elas são muito bonitas, eu gosto bastante. Trazem uma força bem legal aqui também para complementar a explicação das cartas. Então vamos lá. Começando pelo Ás de Espadas, ele vai falar sobre a nossa busca, por clareza mental, por saúde mental. Ele vai falar sobre você ter novas ideias, sobre triunfo, Lembrando que o Ás sempre é o início, então todos os naipes, os Ases, eles vão ser o início de algo. Então é o início de uma jornada, o início de uma nova ideia, algo que você está começando ali a engatinhar, mas que já saiu do papel e está colocando em prática. O Ás de Espadas, ele sugere que você está num momento de lucidez, que você sabe o que está acontecendo na sua vida, que você consegue ver as coisas com clareza, como elas são, sem muita ilusão, sem muita fantasia ali. Uma coisa importante é você, se o Ás de Espadas saiu em uma jogada, verificar se você não está, de repente, deixando o seu lado mental, racional, falar mais alto do que a sua emoção. Então é importante encontrar esse equilíbrio também, caso, esse seja o fato aí da vida do consulente ou da sua, se você estiver tirando para você mesmo. E aí, a frase aqui do Videntes da Luz para o Ás de Espadas é: eu experimento momentos brilhantes de clareza. Então é isso, Você está num momento de lucidez, conseguindo enxergar as coisas que você precisa no momento. O 2 de Espadas, ele vai sugerir que você, de repente, você entrou nessa viagem mental aí, nessa busca por clareza, você está nesse momento, mas você ainda não está preparado para enxergar a realidade como ela é. Então, sugere que você possa estar sendo manipulado por forças externas, que você não está conseguindo tomar uma decisão. Pode ser que você está entre dois caminhos, você não sabe o que fazer, não sabe o que é melhor para você, não consegue entender o que está acontecendo mesmo. Então você não está conseguindo enxergar as coisas. Pode ver que aqui, a mulher está vendada, então pode estar sim com sentimentos bloqueados, emoções represadas, finge que sente uma coisa, mas na verdade sente outra coisa. Então tá tudo bastante confuso, bastante nebuloso, e você tende a então ser manipulado por outras pessoas, já que você não está conseguindo, se encontrar ali no meio de tudo que está acontecendo. A frase dessa carta é muito bonita, então acho que vai ajudar também. Quando cegado pelo desconhecido, posso confiar em mim para me mover em direção à luz. Eu até mudaria um pouquinho essa frase aqui e diria que você deve, confiar em você e não nas opiniões dos outros. Então é um momento onde você não deve ficar perguntando muito para as pessoas: nossa, aconteceu tal coisa, o que eu devo fazer? Meu Deus, eu tô louca, o que você acha? Tenta encontrar a sua resposta, tá? Sem ficar ouvindo muito o que vem de fora, o que é externo.
O 3 de espadas, ele vai sugerir que deu tudo errado. Deu tudo errado, até o lado luz dessa carta não é muito luz, assim. Então, ele vai sugerir que você está passando por um momento de luto, sofrimento muito forte, mágoa, decepção, uma traição, talvez. Você tá realmente, assim, decepcionado com o que está acontecendo, não conseguindo assimilar, sentindo muita dor, muito sofrimento. Então, ele pode sim falar sobre separação, sobre divórcio, o seu coração vai estar partido, literalmente. Então, não é um momento muito apropriado aí para felicidade, tá? A frase aqui no Videntes da Luz é: meu coração permanece terno e aberto. E aí você pode pensar, meu Deus, como assim, né? Uma carta super, parece muito, muito negativa, mas esse baralho, esse deck, ele traz muito o lado que é mais positivo de tudo, sabe? Como que você pode sair disso? Como que você pode sair de um coração partido, de um sofrimento, de um luto, de uma traição? Né? Você tá se sentindo realmente no limite, meu Deus, tudo de ruim tá acontecendo comigo. Então é você, mesmo assim, manter o seu coração aberto e acreditar né, que as coisas boas vão acontecer. Tá difícil de acreditar quando sai essa carta, mas tudo é possível, né? Aí, indo para o 4 de espadas, você sofreu muito lá no 3, seu coração despedaçado, então você precisa descansar. Precisa. É um momento de pausa, é um momento de descanso, e aí é um momento de descanso mesmo, tá? Dormir, recuperar energia, recuperar sua saúde mental, sua saúde física, é conseguir se acalmar, sabe? Se acalmar por dentro, se acalmar por fora, diminuir o ritmo, é você se curar dessa sensação de esgotamento, sabe? É você se retirar, ficar recluso, quietinho no seu canto, pega sua coberta, aproveita que tá frio e fica quietinho ali, recuperando as suas energias. Vamos ver a frase. Então, eu me dou permissão para desacelerar e me curar. É a pausa necessária para que o seu corpo, a sua mente, o seu coração se curem e você consiga seguir da melhor forma. O 5 de espadas, ele vai sugerir que você tá numa disputa e ninguém vai sair vencedor. Mesmo que você vença, essa vitória vai ter um gosto de derrota. É aquele momento em que a gente entra em embates, entra em discussões, em coisas que a gente não precisaria. De repente, não precisa pôr sua opinião em tudo, não precisa falar sobre tudo. Saber onde que você tem que se colocar, que lições você tem que aprender em cada uma das situações que acontecem na sua vida, porque provavelmente você vai ter essa sensação de derrota, você vai se sentir derrotado, injustiçado, não vai ser um momento muito apropriado, né, para essas situações de disputa. Então não entre em disputas, porque mesmo se você sair vitorioso, você não vai se sentir vitorioso, você vai sair magoado de alguma forma. O naipe de espadas, ele não é o naipe mais feliz que a gente tem, então vocês vão perceber que tem bastante coisas ali que são mais para a gente refletir mesmo, para a gente conseguir fazer essa viagem para nossa saúde mental, que a gente sabe que é, né, muito difícil ter a saúde mental em dia, então é um naipe desafiador por isso também. A frase do 5 de espadas é: as lições me impulsionam sempre. Então, né, você não se sentir culpado pelas coisas que acontecem na sua vida, ter estratégia, deixa o vitimismo, deixa a culpa de lado e consiga, né, enxergar as relações de forma madura, para que você não, né, entre em disputas que você não precisaria entrar e de repente possa sim sair se sentindo derrotado mais do que vitorioso. O 6 de espadas, ele sugere que você está passando por um momento de transição, você está ali em águas turbulentas, mas está começando a sair delas. Então, né, depois do 3 de espadas, de ter seu coração ferido, de descansar, de entrar em disputas, você resolveu e decidiu que precisa se afastar dessas situações. Então é um momento onde você vai sim receber apoio de pessoas que você ama, você vai ter suporte, você não vai estar sozinho, apesar de que a pessoa que está sozinha é uma viagem interna, é uma viagem solitária, mas você vai sim ter suporte de pessoas nesse caminho, nessa trajetória, para que você consiga se livrar de traumas, se livrar de culpa e consiga de fato começar a ser mais positivo, ver as coisas, né, por um outro ângulo aí. Então vamos ver qual que é a frase dela aqui do 6 de espadas. Eu aceito ajuda conforme facilmente atravesso essa transição. Então é sim um momento de transição, são águas turbulentas sim, mas você vai ter ajuda e aceite ajuda, não seja orgulhoso.
aceite ajuda, porque isso vai ser muito importante para que você consiga passar por esses momentos. O 7 de espadas, ele traz um aviso para a gente ficar atento aí a situações enganosas, roubos, traições. Então é uma carta que sugere que você ou alguém próximo não está agindo com muita ética, de repente está sim pegando coisas que não são suas. Pode ver aqui, ó, que ele tem uma sacolinha, não sei se dá para ver, acho que sim. E tem umas penas caindo, né, dela. Então sugere também que você está carregando mais do que você precisa. Não tá compartilhando ou tá pegando coisas que você não precisava, e aí pode ser coisa, pode ser sentimento, pode ser culpa, enfim, qualquer tipo de, né, sentimentos ou atos de fato que você tá pegando coisas que não são suas. Então deixa cada coisa para a pessoa responsável por ela. É importante você também conseguir olhar e enxergar o que é seu, o que é devido, né? O que é uma coisa de sua responsabilidade que você precisa, de repente, se retratar ou fazer alguma coisa para que essa situação seja revertida. Então, também sugere bastante forte que você não está sendo maduro o suficiente para reconhecer os seus próprios erros, está fugindo ali, saindo pela tangente. Então, preste atenção, hein? A frase do 7 de espadas aqui no livrinho é: eu atuo de um lugar de amor e moralidade e o universo testemunha as minhas intenções honestas. Então, conseguir de fato agir com honestidade, agir com ética, né? Não ser uma pessoa antiética nesse momento. No 8 de espadas deu tudo errado, você tá o quê? Não tá conseguindo ver saída, você tá se auto-sabotando, se isolando, tá vulnerável, tá se sentindo ali cercado, né, de repente por situações, por pessoas que não são legais, tá sentindo impotente. Pode ver aqui que tem, né, como se fosse um reflexo da própria pessoa, mas ela tá diferente. Em uma imagem ela tá vendada, na outra não, mas ela tá olhando para cima, ela não se olha, ela não se enxerga, ela não se vê. Logo, ela se sabota, porque se você não tá, né, conseguindo enxergar ali a sua verdade numa situação, você vai aceitar qualquer coisa ou vai fazer coisas que você não quer. Então é você se colocar nessa situação de autossabotagem real, assim, de eu não queria estar aqui, mas eu tô porque eu não sei dizer não, ou porque eu só sei, não sei o que eu quero, não sei quem eu sou, não sei qual é a minha personalidade, não sei o que eu gosto. Você tá se sentindo ali presa a uma situação onde você não consegue atuar, não consegue ir pra frente, não consegue ir pra trás. Um desespero, um vitimismo bastante forte aqui também. Mas um ponto aqui interessante que eu acho dessa carta é que ela também traz a possibilidade de você criar a sua realidade, né? Porque se ela tá se vendo de jeitos diferentes, isso, né, mostra que você pode sim criar a sua realidade. Então use essa força, use essa possibilidade para criar uma realidade positiva para você, não, né, cair de novo nessa questão da culpa, da falta de ética, do vitimismo, enfim, da autossabotagem. Tente criar uma realidade que seja condizente com o que você deseja. E aí vamos para a frase: eu sou livre para escolher minha cura e minha luz. O 9 de espadas, ele vai falar bastante sobre ansiedade, sobre medos. Aqui ele é mais uma, como se fosse o 3 lá, lembra do 3 que é muito ruim? O 3, ele sugere muito mais que você está sendo atacado por algo externo, né? Uma traição, algo nesse sentido. O 9 de espadas, ele sugere que o problema está dentro de você, que, né, é você o problema, e isso acontece muitas vezes. Então, vai gerar sim ansiedade, pode gerar depressão. É um momento de sofrimento intenso, onde você entra em contato com o que realmente está acontecendo lá dentro, com as suas sombras, com os seus, né, seus pensamentos, às vezes, que não são muito bons, com atitudes que você teve em uma relação e que não foram legais. Então, é um momento onde você, de fato, consegue enxergar os seus pontos negativos, o que você precisa melhorar, e aí você cai, né, porque você fala, meu Deus, então eu sou esse problema, né? Quem tá causando o problema para minha vida sou eu mesmo? Sim. E você pode mudar isso, né? Enxergar isso é o primeiro passo para que você consiga reverter essa situação e sair disso e conseguir ser mais consciente com você e com as outras pessoas. E vamos para a frase: eu vejo meus medos como as ilusões que são. Então é isso, né? O 9 de espadas, ele vai falar que você tá sendo muito negativo, tá enxergando as coisas sempre pela ótica do copo mais vazio do que cheio, né? Então comece a tentar trazer essa positividade para sua vida, para sair desse lugar e de fato, né, encontrar a sua luz aí. Essa carta, ela é muito bonita porque ela traz uma lição importante, tá? Ela vai falar que você tá no fundo do poço, tudo de ruim aconteceu na sua vida,
ou está acontecendo ainda. Mas por que ela é bonita? Porque ela sugere que tudo de ruim aconteceu, você está realmente, sim, no pior momento da sua vida. Mas daí não piora. Então a possibilidade real é que agora as coisas, né, comecem a melhorar, você comece a enxergar uma luz no fim do túnel. Você vai estar, de repente, até no momento ali de desolação mesmo, de desespero emocional, mas é a hora em que você vai, sabe, aquele momento que as pessoas falam, nossa, foi um divisor de águas na minha vida? É esse momento, é a hora onde você vai falar, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? E aí, finalmente, vai vir aquela luz e você vai falar, oh, era isso, meu Deus! E aí você vai começar a trabalhar efetivamente para conseguir sair desse lugar. Então, vamos lá. A frase é, eu me curo todos os dias. A verdade, gente, sempre vai estar dentro da gente. A gente, né, vive em sociedade, tem, né, relações com outras pessoas, vive em comunidade muitas vezes, mas, né, por mais que a gente tenha apoio externo de pessoas e tudo mais, a força está dentro da gente, só a gente pode mudar a nossa realidade. Então o 10 de espadas, ele sugere isso, que é a hora de você mudar a sua realidade, criar o que você realmente espera, sair desse limbo, sair desse lugar de tristeza, de amargura, de sofrimento e, né, começar a ser feliz, porque a gente está aqui para isso, sim, para, né, conseguir, nem sempre é fácil, na maioria das vezes não, mas conseguir enxergar mais coisas boas do que coisas ruins no nosso dia a dia. Então temos agora as cartas da corte, o pajem de espadas, que em alguns decks ele é o valete, não é o pajem. O pajem, ele traz essa força, energia jovem, qualidades infantis, ingenuidade, curiosidade e alegria. Ele vai falar sobre inícios, aprendizado, mensagem. Pensa assim, que ele é o rei jovem, então ele tá ali cheio de coisas, criatividade. O pajem de espadas, diferente do restante, né, do naipe, ele vai sim falar sobre criatividade, sobre sede de aprender, sobre criar coisas novas. Como o naipe de espadas fala sobre essa questão do mundo mental, né, de como você se expressa, de como você se comunica, pode também falar sobre fofocas, pessoas fofoqueiras, né? Coisas que não são muito boas aí, então bom tomar cuidado com isso. E aí vamos ler a frase também do pajem de espadas. Eu aprendo e expando minha consciência, abrindo novas oportunidades para minha vida. Então ele tem bastante essa questão da energia inquieta, de quer fazer acontecer. É um momento, né? Se essa carta sai numa jogada, é um momento positivo onde você tem que explorar essa força e ir para cima e fazer o que você acha que precisa. A carta do Cavaleiro de Espadas é o pajem que cresceu um pouco, né? Então a energia do Cavaleiro em todos os naipes, ela vai falar sobre uma pessoa dinâmica que faz as coisas acontecerem, fala sobre paixão, sobre ação, movimento, busca, né, por alguma coisa. Alguém que está em uma missão, ele vai atrás de algo. Então o Cavaleiro de Espadas, ele sugere que você está indo atrás com muita sede. Ele fala sobre ação, você está correndo, às vezes muita pressa para alcançar o que você quer. Vai depender da tiragem, você vai entender ali das cartas que estão ao redor, se você precisa ir com mais força ali, mais rápido, ou dar uma segurada nessa velocidade, ter mais calma, controlar um pouco a ansiedade. Então, é uma carta bastante forte que fala muito sobre ação, ir para cima. E aí, vamos ler então a frase. Eu me movo rapidamente para ajudar os outros e com isso expando meus sonhos. Então, tomada de decisões, inteligência, ação e para cima. Indo então para a Rainha de Espadas, a rainha é alguém que internalizou o poder do seu naipe. Tem empatia, tem segurança, tem sabedoria, tem uma energia intuitiva, acolhedora e poderosa, uma força feminina muito forte. A Rainha de Espadas, ela é alguém mais racional, né? Lembrando sempre que é o naipe de espadas voltado ao mundo mental. Ela fala sobre o pensamento rápido, sobre agilidade, sobre justiça também. Ela não tem muita emoção. Se você olhar em todos os decks, tem um potinho de água, um restinho de água caindo, um riozinho bem pequenininho. E a água, ela traz, né, a questão dos sentimentos para a carta. Então, a Rainha de Espadas, ela não tem muitos sentimentos, é alguém muito racional, pode ser alguém muito duro, muito frio, que você tem que ficar um pouco com o pé atrás para confiar, porque ela tende a ser egoísta também, né? Já que eu sou muito racional, eu vou fazer o que é bom para mim e as pessoas meio que, deixa para depois. Então, uma força muito forte, muito poderosa, como uma rainha, né? Mas é alguém que você precisa ali
ter uma parcimônia para saber se é alguém confiável ou não. A frase da rainha, então: eu falo com sabedoria e clareza. O rei é a última carta de cada naipe, então ele vai trazer o domínio, né, total do elemento daquele naipe. É uma pessoa autoritária, corajosa, bem-sucedida, sabe assumir o controle da sua vida, às vezes até da vida dos outros. O rei de espadas é uma pessoa que ele vai seguir muito regras, ele vai ser justo, é uma pessoa muito inteligente, que vai ter ali estratégias, né, de liderança para ajudar as pessoas que ele tem em volta, mas pode ser uma pessoa muito rígida também, assim como a rainha. Pode ser uma pessoa que não tem muita empatia pelos outros, que preza mais pela sua própria vontade do que a vontade do grupo. Então, também, aí, assim como a rainha, é alguém que não vai expressar muitos sentimentos. Não quer dizer que não tenha, mas não vai expressar, vai ser alguém emocionalmente mais distante. Eu tomo decisões inteligentes e sábias sobre o meu futuro. Então, muito inteligente, muito diplomático, só realmente, né, essa questão da rigidez do pensamento, da frieza emocional, pontos de atenção aí do rei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer aqui também os outros naipes, a historinha deles para vocês entenderem, os arcanos maiores também, então fica ligado aí que os próximos vídeos vão ser muito legais para você que quer aprender ou tá aprendendo já a jogar o tarô. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, envia para os seus amigos, compartilha com todo mundo, comenta aqui o que você achou, o que você quer ver, o que você espera dos próximos vídeos e a gente se encontra no próximo vídeo.